Eu acho que todo mundo já passou por aquele momento que decide pegar um mangá novo pra ler, começa a ler, percebe que o negócio é absurdo de maravilhoso e vem aquele questionamento de por que as pessoas não estão comentando sobre este mangá, né? Um mangá tão bom e as pessoas parecem não conhecer ou não tem a devida atenção, né? Então é pensando nisso que hoje eu decidi trazer 3 mangás, na minha opinião, claro, que foram publicados aqui no Brasil, que eu acho que são maravilhosos, são muito bons e que não tem a devida atenção, né? Não tem um grande reconhecimento. Pelo que eu vi, poucas pessoas conhecem, então eu quero compartilhar com vocês aqui nesse vídeo, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo certo com vocês? E vamos lá, eu quero comentar sobre 3 mangás, vai ser um vídeo curtinho, acredito eu. São mangás que eu tenho aqui na minha coleção, é claro, não são os únicos, existem muitos outros mangás que eu conheço e que eu também não devo conhecer, que foram publicados aqui no Brasil, né? E que são bons, mas a gente não vê tanto reconhecimento, né? Inclusive eu acho que desses mangás aqui, todos têm um vídeo aqui no canal. Se eu lembrar, tá? Eu vou pesquisar para ver se tem na hora da edição. Eu coloco os cardzinhos aqui quando eu estiver comentando sobre eles. E aí se você quiser se aprofundar um pouquinho mais na história deles, você pode assistir os vídeos, beleza? Então vamos lá. Existem outros, tá ok? Mas esses foram os títulos que eu escolhi, beleza? Porque tenho aqui na minha coleção, estava fácil e eu queria compartilhar com vocês para que mais pessoas possam conhecer, beleza? Então vamos lá. O primeiro mangá que eu quero comentar é esse daqui, ó, After School of the Earth, que esse mangá é simplesmente muito bom. Eu acho que ele teve uma certa atenção. Eu lembro que quando eu comecei a ler ele, e eu fui pesquisar, depois que eu finalizei a história, eu fui pesquisar, eu vi alguns sites comentando sobre ele, mais artigo do que vídeo e tudo mais, só que não era tão comentado assim como vários outros mangás que a gente vê por aí, né? Então, eu achei interessante trazer ele aqui, e nessa história a gente acompanha esses jovens aqui que estão na capa. Eles vivem em um mundo pós-apocalíptico, né? Porque aconteceu alguma coisa ali no mundo, que eu não vou dizer o que aconteceu, né? Isso daí seria spoiler. Mas restam somente eles. Eles são os únicos sobreviventes na face da Terra. Daí a gente vê o comportamento deles, como eles fazem para sobreviver, a mecânica que eles usam, como é que eles fazem. E tem toda aquela questão de procriar, né? Porque eles são os únicos. Eles têm que se preocupar com isso, porque cadê o resto da humanidade? Então eles têm que repovoar a Terra, e ao mesmo tempo que isso é um questionamento, também não é tão discutido no mangá, porque ele não leva essa questão tão a sério. O grande objetivo ali no mangá é descobrir o que aconteceu com a humanidade, se eles estão vivos e se ainda há uma solução, né, para o planeta Terra. Enfim, o que aconteceu com tudo, né, no planeta, o que gerou toda essa situação atual. Bom, é basicamente isso, e a gente vê um slice of life, é uma comedinha, tem um pouco de drama, é um mangá muito bom, ele é completo em 6 volumes, ele foi publicado aqui pela editora JBC, é um mangá bom, é um mangá bem interessante, eu li ele rapidinho, você vai ler também rapidamente se você decidir ler ele, e fica aqui a recomendação de After School of the Earth, porque é um mangá muito interessante. O próximo mangá é esse daqui, O Senhor dos Espinhos. Esse daqui é um mangá simplesmente maravilhoso também, eu achei fenomenal. Ele teve uma adaptação para filme anime, né, que não ficou tão bom, né? É legal o filme e tudo mais, só que não é tão interessante quanto o mangá. Se você não conhece esse título aqui, eu sugiro que você leia o mangá primeiro para depois você assistir o filme, porque tem muito corte, rusharam um pouco o filme, excluíram várias cenas importantes, principalmente acerca do desfecho da obra. Então eu recomendo que você leia primeiro este mangá aqui, beleza? E a história é interessante, a história vai abordar a vida dessa garotinha aqui, ó, que se eu não me engano ela tem uma irmã gêmea, que acaba acontecendo alguma coisa com essa irmã gêmea na infância delas, e tem toda uma problemática que é construída em cima dessas duas, mas principalmente dessa garota aqui, que é a protagonista. E acontece que o mundo está vivendo uma grande crise, porque uma doença chamada Medusa está petrificando todo mundo. Então, a partir desse momento que as autoridades, o governo descobre o que está acontecendo, eles convocam 160 pessoas para participar de uma espécie de experiência para ficar num sono criogênico
por alguns anos, a fim de descobrir uma cura para essa doença, tentar entender o que é ela, como ela aconteceu e como subvertê-la, né? Então, basicamente, essas pessoas foram chamadas e aí depois, né, que se passa alguns anos dessa experiência, eles acordam, mas o que era para acontecer, aconteceu todo o oposto, né? Porque tinha-se a ideia de que quando eles acordassem estariam com uma cura, todo mundo curado, um mundo maravilhoso, tudo voltará ao normal, só que eles vivem um novo normal, onde o lugar onde eles estão, não somente o lugar, mas toda ali a cidade foi dominada por monstros e por plantas espinhosas e tudo mais. Então a grande incógnita deste mangá é o que aconteceu no período em que eles estiveram dormindo. É basicamente isso e é muito interessante a gente descobrir. É um mangá de mistério, é um mangá de drama, eu acho que é um seinen, então é uma coisa simplesmente muito gostosa, né? Eu amo mangás, eu amo histórias de mistério que te prendem, né? E esse mangá aqui ele vai te prender do começo ao fim, porque ele só vai revelar tudo nos últimos capítulos. E eu acho que esse mangá aqui ele também está completo em 6 volumes, tá? Então fica a recomendação dele também, porque é um mangá ótimo. Por último, e não menos importante, eu deixei a cereja do bolo aqui, ó, né? Eu deixei esse mangá pro final, porque esse mangá aqui, eu acho que ele é um dos meus xodós, dos mangás mais desconhecidos, vamos dizer assim, que é Prophecy. Este mangá aqui é absurdo. Esse daqui é um mangá que você precisa conhecer. E esse mangá aqui, ele é um mangá que aborda, ele trabalha com um tema bem atual, que é rede social, internet, crimes cibernéticos, essas coisas assim do tipo. Ele é bem interessante. E por que eu acho que ele é importante, mesmo nos dias atuais, né? Porque tem um tempinho que ele foi publicado, mas de certa forma também é recente, não é tão antigo assim, mas ele se faz presente, ele tem muita notoriedade na sua temática nos dias de hoje por tratar desses temas que estão em voga, né? Que é a rede social, que é a própria internet. E aqui a gente acompanha esse carinha aqui, o Jornal. Eu acho que Jornal é um grupo e tem meio que uma pegada ali de Death Note, né, do Kira, né, de, por exemplo, a gente vê impunidades na sociedade, a gente sabe que existe a lei, a gente sabe que existem pessoas que trabalham em prol da lei, mas muitas pessoas passam impune. Ao mesmo tempo que algumas pessoas são pegas ali, tem o castigo que merece e tudo mais, muitas outras pessoas, principalmente no mundo da internet, acabam fazendo coisas que a polícia não dá atenção ou faz vista grossa, enfim. Então ainda são criminosos, mas não tem a condenação necessária. Então esse carinha aqui, ele passa a fazer algumas lives anunciando o castigo para determinadas pessoas. Por exemplo, esse cara fez tal coisa, isso, e a polícia não viu, ninguém foi atrás dele, mas eu estou de olho, eu estou sempre vendo, então ele vai sofrer o castigo que merece. Se a polícia, se as autoridades não vão fazer nada, eu vou fazer por conta própria. Basicamente, essa a filosofia dele. E ele acaba divulgando isso e alguns minutos ou horas depois, eu não lembro mais ou menos exatamente, tem tempo que eu li, ele acaba executando este ato e a pessoa acaba sendo julgada pela justiça dele. Bom, basicamente o Prophecy é isso, então é muito legal porque a gente vê toda a questão, a gente também tem aquele embate de, por exemplo, o Kira e o L, né? A gente tem o Jornal contra uma mulher que faz parte do grupo de investigação, não sei de onde, no departamento de polícia. Enfim, a gente tem esses debates aí, ao mesmo tempo que traz à tona essa questão mais crítica, né, da gente ver de uma perspectiva mais social de, por exemplo, certo ou errado. Pessoas que devem ser punidas e não devem ser punidas porque você não pode agir com um complexo de Deus porque você não é Deus. Então, você não está acima da lei. Enfim, ou você pode se achar acima da lei e você fazer alguma coisa sendo que ninguém quer fazer nada, porque traz à tona esses questionamentos, né? Traz à tona essas discussões que eu acho bastante interessante nos mangás. Então é muito provável que enquanto você lê Prophecy, você vai lembrar um pouco de Death Note, porque parece ter um pouco ali daquela influência, né, do que acontece dessa parada mais investigativa, desse negócio mais inteligente, né? Então é uma história bastante inteligente, é uma história crítica, né, de certa forma, é um seinen bem legal, então vale a pena você conhecer Prophecy, tá? Porque é um mangá surpreendente. Se eu tiver lembrado, apareceu os cards aqui enquanto eu fui falando dos mangás, tá? Se não apareceu, desculpa, ou eu esqueci, ou o YouTube bugou. Mas enfim, eu espero ter lembrado, né? E ter aparecido tudo pra vocês aí, caso vocês tenham interesse em conhecer um pouquinho melhor cada um desses mangás que eu comentei, beleza?
E esse daqui foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like porque é muito importante. Antes de deixar o like, se inscreve no canal. Se você não é inscrito, beleza? É muito importante. E ative as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos futuros que eu enviar, beleza? E deixa aqui nos comentários o que você achou dessas indicações, né? Foram indicações, de certa forma, né? O que você achou desses mangás aí, beleza? E é isso aí, eu conto muito com o vosso apoio. A gente se vê no próximo vídeo. Abraço!